esse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe é muito importante. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é a moderna ciência do espírito. É bem importante assim, porque os chamados pesquisadores fazem pesquisas e colocam pessoas em sono magnético para que as pessoas nessa sensibilidade possam ir na matéria fina, no chamado plano astral, para trazer informações. Isso é bem interessante, porque esses pesquisadores, se eles tivessem conhecimento, eles não precisariam de fazer essa experiência. Quer dizer que eles não conhecem. E é bem interessante porque aquele que aceitou as experiências, ele também é descuidado. Ele não foi verificando realmente aquilo ia trazer um aproveitamento para a vida dele. A moderna ciência do espírito ela é bem interessante porque através das dezenas de anos a gente vai confirmando assim que não trouxe nenhum benefício. Que não trouxe nada, mas continuam com as experiências, continua induzindo. E é bem importante assim, nós sabemos assim que na vida tudo é energia. Para fazer aquele alimento, aquele que está preparando tem que dar energia para melhorar o alimento, porque fica bem fácil assim da gente ir observando que tudo na pia já está morto. A energia que aquele ou aquela está dando vai vivificar aquele alimento. Aquela criança correndo, quando a gente vê filmes de carro passando por uma rodovia e a gente vê assim que fica vermelho, quer dizer, a energia que ele passou foi mostrando assim, teve um deslocamento. Na moderna ciência do espírito também é assim. Aqueles que participam têm que ceder energia. Aqueles que estão induzindo também têm que ceder energia. Só que é uma coisa bem interessante assim. Aquele que está induzindo, ele é responsável. Todos ficam prejudicados. Quando larga o corpo de matéria grosseira, aquele que induziu fica preso às suas vítimas. E esses, para ir para uma região melhor, ele terá que colocar esses que ele prejudicou na frente. Isso pode gastar centenas de anos, milhares de anos, porque nós sabemos assim que a norma do tempo e do espaço não é 80 anos a média de vida. Isso tem muitas coisas que a gente pode ir confirmando. Então nós tínhamos que sermos assim muito cuidadosos conosco. Nós tínhamos que observar assim que existe a vida depois da morte. E que durante a nossa vida de matéria grosseira, se nós vamos cevando somente as coisas da matéria grosseira, nós vamos ficando presos a estas coisas. Fica bem fácil assim da gente observar a preocupação de muitos que já se encontram envelhecidos, para quem que ele vai deixar aquilo que ele conquistou. Mas esse já se encontra sem saúde. Isso é grave. Quer dizer que aquele trabalho que precisaríamos de ter, de conhecer os ensinos, não fazemos. Nós só vamos caminhando de qualquer maneira pela vida. A moderna ciência do espírito tem essa importância, sim, de perceber aquele que está recebendo a indução. Qual é a finalidade para a vida dele? É uma coisa bem simples assim. Para que é que eu estou fazendo essa experiência ou para que eu vou me submeter a essa experiência? Fica bem fácil assim da gente fazer uma relação. Numa empresa, num setor de trabalho, tem aquele setor de manutenção. Aquele que trabalha na manutenção tem que ter tido uma experiência. Aquele que nunca trabalhou, ele vai trabalhar no setor de manutenção, tem um nome bem simples assim que dá para ele. Ele fuça, ele é ousado, ele não tem conhecimento do procedimento que precisa de ter para fazer aquela manutenção. Dá-se o nome para esse que acaba estragando muitos instrumentos, que é de conhecimento de todos nós,
que na moradia também existe, de não pegar o manual de funcionamento daquele instrumento, de verificando. Então tem o nome de que aquele fuça. Isso é bem grave assim. Cada um de nós tem que estar bem atento com o seu propósito de vida. Temos que ter esse cuidado. Aquelas experiências que existem de letras numa cartolina, então as pessoas vão fazendo aquela experiência. Aquele copo, aquele item que coloca em cima para formar a palavra, a energia que foi dada para movimentar aquilo. Na matéria grosseira, muitos ficam prejudicados. Muitos podem não perceber, mas muitos outros ficam prejudicados na matéria grosseira imediatamente. Então a pessoa precisa de observar assim, que nós tínhamos que ter um propósito. E esse propósito tem que lembrar assim, que é de dentro, que aquele que está fazendo experimentos, ele não pode ir além da capacidade do nível dele. Isso é físico, isso é verdadeiro, porque tem os níveis. Então aquele que está submetendo também a experiência, ele não pode ir além da capacidade do nível dele. E essas experiências, a pessoa não larga o corpo de matéria grosseira e vai para aquele nível. Não, ela fica sensibilizada junto com o seu corpo de matéria grosseira e ela, naquela sensibilidade que foi desenvolvida ali artificialmente, ela relata algumas coisas que ela vê. Dificilmente vai encontrar ali um espírito de luz. Não vai encontrar espírito de luz. Se encontrar, vai ser muito raramente. Porque aquelas pessoas que têm propósito, isso é físico, isso é verdadeiro. O propósito, ela não brinca. Um espírito de luz tem uma clareza, ele tem um propósito também. Então ele não perde tempo com a turma que está fazendo experimentos. Então o que acontece? Vai vir espíritos que não têm luz. É fácil assim da gente perceber. Porque se a pessoa está descuidada, está sem propósito na vida, ela em vez de ir para a sua moradia, ela para ali, ela para acolá, ela faz amizade com um, ela conversa com outro, que muitas vezes nem trabalha. Muitas vezes nem tem moradia, mas como ela não tem propósito nenhum, então aquele está bom para ela passar o tempo. É assim, na matéria fina, quando a pessoa larga o corpo de matéria grosseira, ela fica próxima. Então aquele trabalho que nós tínhamos que ter conosco de observar como é que nós estamos assimilando os ensinos. Porque é bem simples assim, a gente vai observando através dos anos. Em atividade física, fica fácil da gente ver que aquele esportista tem uma idade limite. Depois ele nem aguenta mais, porque o corpo tem uma condição de resistência. Excedeu, aquele corpo não aguenta mais fazer aquelas movimentações, então entra outro. Depois, com o nosso sistema de assimilar as informações, é o mesmo procedimento. Depois de anos, se a pessoa não continuou cultivando a maneira de estudar o livro na luz da verdade, de observar assim das informações do procedimento que ela tem que ter. Porque nós temos que ter um procedimento. Porque eu vou fazer um curso, tem um procedimento para aquele curso, para receber aquelas informações. Aquele instrutor, ele tem um procedimento. Aquela criança pequena vai para a escolinha, tem um procedimento. Se a criança é bem pequena, naquela escolinha tem um caderno de vai e volta. A professora escreve para a mãe, escreve para o pai o que precisa, o que aconteceu. A professora recebe no outro dia as anotações e ela verifica ali o que a mãe leu, o que a mãe recomendou. Quando a criança fica maior, então já não precisa mais ter esse caderno vai e volta. O que acontece? Estamos muito descuidados.
aceitamos a fazer experiências e aceitamos também induzir a experiências. Não vemos a importância que existe do propósito interno, que o caminho para a luz, ele é um caminho, é um tapete. Fica bem fácil assim da gente perceber, porque quando a gente faz manutenção na moradia, de beleza da moradia, de limpeza na moradia, aquela moradia fica muito agradável. Quando não faz a manutenção, aquela moradia vai ficando. Fica bem fácil assim de qualquer setor da moradia, como a pia da cozinha, por exemplo. Se não lavar a louça todos os dias, 2 dias depois, não tem louça limpa mais. Se não providenciarmos a roupa que sujou diariamente, num período curto, não tem mais roupa limpa. A informação e instrução do livro Na Luz da Verdade é o mesmo procedimento. Fica fácil assim da gente ir observando essas referências externas. Então mudar dentro de nós, ter uma mobilidade para limpar o nosso caminho, para o nosso caminho ser aplainado. Para o nosso caminho ser aplainado, a pessoa tem que lembrar que ela tem que dedicar o jeito que ela pensa, o jeito que ela está dedicando o tempo, que normalmente nós só arrumamos tempo para sermos vistos. Para ser visto não interessa, porque aquela condição assim, que o pão apresenta bonito por fora, no forno ele ficou mais assado por fora. Por ter ficado mais assado por fora, ele tem a parte externa uma resistência maior. Não estraga, mas a parte de dentro assou menos, então vai estragar mais rapidamente. Então aquela expressão por fora, nós não podemos trabalhar por fora. Nós temos que lembrarmos de uma coisa bem importante, que é de dentro que nós temos que irradiar. Então a pessoa pode estar apresentando-se com vestes caras, bens móveis caros, mas não irradia. Anteriormente era bem interessante assim, que a pessoa estava com um bem móvel caro e ele ia fazer a manutenção daquele bem móvel, chamavam ele de motorista. Ele nem irradiava como dono daquele veículo. É assim, isso é verdadeiro. Então nós temos que mudar dentro de nós. E é bem importante, porque a mudança, eu é que tenho que fazer. Eu é que tenho que ter a condição de fazer a mudança dentro de mim. Eu é que tenho que irradiar. Eu que tenho que apresentar-me como preciso de ser apresentado, ser considerado. Para isso, eu preciso de estudar o livro Na Luz da Verdade, que é aquela importância assim, né? A pessoa acha que estudou um pouco, tá bom, não tá bom. Porque nós temos muitas influências. Para melhorar um filho, nós temos que ter uma influência maior ainda. Isso é bem interessante, mas isso é verdadeiro. Que é bem diferente assim de quando dirige a uma pessoa, dando a ele títulos com referência à bajulação. Porque a pessoa apresenta, mas ela dentro dela não está irradiando. Apresenta para ela uma bajulação. Fica bem fácil assim da gente ir observando dos títulos que dão às pessoas. Esses que recebem as bajulações são esses que trabalham na matéria fina de uma maneira maldosa, porque o reino deles, por enquanto, ainda se encontra ali, induzindo, porque para eles é fácil ler o que a pessoa está pensando. Porque os pensamentos atuam na matéria fina. Isso fica bem fácil assim da gente ir observando. A pessoa pensa. Então ela pensou em ir a uma determinada localidade. Depois ela vai. E quando ela chega naquela localidade, ela fala assim que já tinha muito tempo que ela pensava em ir ali. Então os nossos pensamentos, quando nós fazemos parte de mesas, de reuniões, eles, na matéria fina, aqueles que são maus, leem aquilo que eu estou querendo. Então o que acontece? Acontece que ele vai fazer conforme eu estou querendo.
E é bem interessante, porque dificilmente uma pessoa vai a uma reunião ou participa de uma reunião para ver o procedimento que ela está tendo na matéria grosseira e como ela precisa de melhorar esse procedimento. Normalmente são informações e instruções sobre outras pessoas, mas sobre outras pessoas nós sabemos assim que tem o 8º mandamento. Se eu cuido da vida de outra pessoa, eu não estou cuidando da minha vida. Só tem importância para a minha vida se eu cuido da minha vida. Mas enquanto eu fico dispersando, querendo saber da vida do outro, é como se eu estivesse olhando para os lados, não vendo que eu tenho que ter um propósito. A moderna ciência do espírito, ela é bem danosa. E é bem grave assim, porque ninguém nunca observou que ela não trouxe nenhum aproveitamento para nenhuma pessoa. Isso fica bem fácil assim. Mas aqueles que têm conhecimento de muitas pessoas, do jeito que esse tem um trabalho, ele tem a oportunidade de conviver e de ter conhecido pessoas que participaram dessas rodas de mesas, de fazer perguntas com copos. Ele vê que esses que já participaram têm limitação, porque é aquela condição bem importante. Eles tiveram que ceder energia. Agora tem uma coisa bem importante assim. Quando uma pessoa que cuida de uma criança, porque quando o adulto também tem um afeto com um outro adulto, ele também, se ele passa a mão naquela criança, naquele animal, aquela criança sente bem. E é bem interessante, porque existem muitas maneiras da criança não querer dormir, e o jeito que o adulto passa a mão no rosto da criança, passa a mão nas costas da criança, porque tem uma tradição de bater nas costas da criança para a criança dormir. Quer dizer que aquele procedimento o adulto não sabe. O que acontece é que o sangue sai do olho da criança e a criança fecha o olho e então ela acaba dormindo. Quer dizer assim, é energia. O adulto teve que dar a energia. Então, para todas as coisas na vida, nós temos que ceder energia. Mas como existe um afeto, um carinho, uma dedicação naquele relacionamento, então o que acontece? O adulto não fica defasado. Ele cede energia, mas não fica defasado. Aquele que trabalha com saúde, se ele tem uma boa vontade, ele cede energia para aqueles que vão procurá-lo, mas ele não fica defasado, porque ele tem uma boa vontade. Mas quando não tem o conhecimento dos ensinos, aquele que cede energia, ele tem que fazer uma atração. Ele tem que ficar com a energia do outro. Porque o mais importante é ter uma boa vontade para melhorar a energia do outro, não pegar a energia daquele outro. Então a moderna ciência do espírito não trouxe nenhum benefício em nenhuma época. Então é da responsabilidade individual a pessoa ser cuidadosa. Isso fica bem fácil assim da gente ir observando nas profissões. Tem muitas profissões que a pessoa tem que ceder energia. Mas se vai fazer uma pesquisa com aquelas pessoas que trabalham assim, pode observar. Tem problema com o marido, tem problema de saúde, tem problema com filhos, tem problema com noras, tem problema com netos. Então o que acontece? Essa é a moderna ciência do espírito. A pessoa pode auxiliar, mas ela fica recebendo as energias. Essa harmonia, esse grau, melhorarmos. E a melhor a pessoa tem que lembrar assim, que não é para um período, é a vida toda, nos esforçando. Porque quando a pessoa entra num rio e ela quer atravessar aquele rio, ela não pode parar, ela tem que continuar dando as braçadas. É físico, isso é verdadeiro. Então quer dizer assim, se nós paramos de nos aperfeiçoarmos, as energias que não são boas também vêm para nós.
melhorarmos. A vida é assim, tem que ser um constante melhorar. E esse constante melhorar, a pessoa tem que ter o auxílio do livro Na Luz da Verdade. A moderna ciência do espírito é muito importante a pessoa lembrar assim, que nunca trouxe nenhum benefício e que não tem como trazer benefício, porque aqueles que induzem, eles não têm o conhecimento. Porque quando a pessoa tem o conhecimento, ela não precisa de outro para trazer um relato. Ela sabe. Se está necessitando de induzir um para fazer esse trabalho, de trazer informações, é porque esse não tem capacidade. Se não tem capacidade, então como é que eu vou me entregar para esse? E qual é o benefício que eu vou ter? É aquela importância assim, né? A pessoa quer fazer um projeto, quer fazer uma moradia, quer fazer uma mudança da disposição dos móveis na sua casa, então ela contrata uma pessoa. A primeira coisa que ela vai perguntar para a pessoa, se ela já fez esse trabalho antes e onde ela fez, se ela pode mostrar o trabalho que foi feito. Agora, para a nossa vida interna, nós não fazemos uma coisa assim, nós vamos aceitando, não vamos verificando, não fazemos um esforço para ver se eu vou ter algum benefício. E aquela condição bem importante e bem grave assim, né? Que nós sempre estamos querendo tirar proveito. Só que tem aquela coisa bem importante, né? Quando a pessoa tira proveito, ela tirou proveito daquele outro. Quer dizer assim, as partes iguais. Tem um ensino bem importante assim, que nas famílias fazem bolo. E esse bolo, né, todos ali ficam, principalmente no período de formação, fez o bolo de gosto de todos. Então tem uma referência bem importante. Dá para um maior dividir o bolo. Mas aquele que é o responsável ali fala assim, aquele que parte, ele pega o último pedaço. Então o que acontece? Entra o equilíbrio, entra essa coisa boa. Porque nós temos uma outra referência muito ruim, que é exatamente ao contrário dessa. Aquele que parte fica com a maior parte. É assim que nós estamos comportando na vida, mas não é assim que tem que ser. Aquele que parte pega o seu pedaço por último. Então o que vai acontecer? Vai ter a justiça, o equilíbrio, essa coisa boa que precisaríamos de ter. Então a moderna ciência do espírito, se a indução, nós tínhamos que lembrar assim, aquele que está induzindo não tem nenhum conhecimento e tem as referências, porque se naquelas movimentações de mesa tem que ceder energia para aquele copo movimentar, para aquele outro bens lá movimentar sobre aquelas letras da cartolina, aqueles que induzem, também ele tem que lembrar assim, que aquele que está sendo induzido tem o nível. Ele não pode ir além da sua capacidade. Para todas as coisas na vida, tem o nível. Numa empresa tem o nível do presidente, tem o nível do diretor, tem os níveis. E assim tem até o nível do que trabalha na guarita. Todos têm que ter um nível e tem que ser de acordo com o movimento da empresa. Agora, como é que se julga que a pessoa não tendo nível nenhum, agora ela vai fazer um trabalho com a indução que ela recebeu de ir além da capacidade dela. Como ela está sendo induzida, tem essa coisa bem importante assim que precisamos de lembrar. Ela não tem grau. Porque quando a gente vai tendo o grau, acontece uma coisa bem importante. Quando a pessoa tem o grau, ela tem a capacidade para corresponder com aquilo que precisa. Mas quando ela não tem o grau de maturidade, o grau interno, porque tem graus. Porque nós sabemos assim que tem um ensino que fala que no grau que a pessoa tem, ou ela vai para a luz, ou ela vai para as profundezas. Isso é bem simples. Quer dizer assim, se tem grau, então o que acontece? Se está sendo induzido, ela não tem grau. Então ela vai além da capacidade dela. Então ela fica exposta.
E como nós sabemos assim que na matéria grosseira tem muitos e muitos que não são bons. Mas quando esses vencem o tempo dele na matéria grosseira, ele vai para a matéria fina. Como ele não era bom na matéria fina, ele continua o mesmo. Precisamos de lembrar assim, porque as pessoas acham assim, porque perdeu o corpo de matéria grosseira, ela agora vai ter uma capacidade diferente. Não temos, é a mesma pessoa. Então o que acontece? Na indução, ele vai induzir e ele também vai ficar influindo do lado de lá. E esse que está recebendo as influências, ele vai além da capacidade dele. Então ele também não tem a capacidade de receber auxílios, porque ele foi fazer algo além. Isso fica bem fácil assim. Uma criança pequena quer fazer um determinado empenho, então o pai, a mãe que está ali fala assim, você dá conta? Você depois vai responsabilizar por você? Você tem a capacidade? Então ele fala, não. Então ele não vai, porque num período anterior, essa criança quis fazer determinada coisa, recebeu a notificação, falou que dava conta. Ele machucou. Acontece o seguinte, que agora, dentro dele, quando ele recebe essa notificação, ele então pondera. Nós não ponderamos, não percebemos, porque uma pessoa criteriosa, quando ela recebe um contrato, se ela não entende daquele contrato que está escrito, que ela vai ter que corresponder com todas as linhas que aquele contrato está escrito, ela então recebe uma visita de uma pessoa que tem capacidade de explicar o que existe de escrito naquele contrato. Agora, na moderna ciência do espírito, nós não fazemos nenhuma verificação, aceitamos qualquer coisa, aceitamos a ser induzidos, nós esquecemos dessa condição bem importante, do nível. E nós esquecemos de uma outra coisa bem grave assim, que do lado de lá também tem o nível. E do lado de lá, aqueles que largaram o corpo de matéria grosseira se encontram do lado de lá. Se os que viviam aqui fossem todos bons, então não teria também esse trabalho do lado de lá. Porque a pessoa que é boa, que é coerente, que tem perspectiva para a sua vida interna, ela cuida dela e ela é bem zelosa. Naquele caderno daquela criança de vai e vem, a professora faz a anotação que precisa de ser feito, a correção, a roupa que está faltando, que precisa de fazer isso a mais, que precisa de fazer isso a menos. É isso que nós tínhamos que ter para o nosso dia a dia. Então o livro Na Luz da Verdade é esse auxílio, para nós aprendermos a sermos cuidadosos com os nossos pensamentos, com a nossa maneira de ser, com a nossa perspectiva. A perspectiva é minha, não é de outra pessoa. Eu é que tenho que ter a perspectiva para a minha vida. Então, toda a época da minha existência, eu tenho que ser muito cuidadoso, porque quando a pessoa tropeça, ela fica muitos dias sem poder usar direito o dedão do pé. Então, o que acontece? Quando a pessoa perde o seu saber, para arrumar de novo esse saber, é um esforço dobrado. Então é da responsabilidade individual a pessoa ser cuidadosa. Estuda o livro Na Luz da Verdade.